Vindos. Vamos começar com um cenário que, olha, talvez seja bem familiar para muita gente. Com certeza. A gestão de um grande projeto, sabe? Aquelas planilhas que não acabam mais, dezenas de equipes, centenas de datas de entrega. Um caos. E o gerente passa o dia correndo de uma ponta a outra, apagando incêndio, cobrando cada pequeno atraso, aquela sensação constante de que o controle está escapando pelas mãos. É o retrato da gestão de projetos tradicional, em muitos lugares. Exato. Mas lá nos anos 90 surgiu uma teoria que prometia uma revolução. Uma forma de pilotar um projeto complexo olhando não para esses centenas de detalhes, mas por um punhado de sinais vitais, como um médico numa UTI, sabe? Uma analogia perfeita. Essa é a promessa da corrente crítica, ou CCPM. E com base nas fontes que a gente analisou, nossa conversa de hoje vai focar exatamente no coração dessa promessa, o seu processo de controle. Como é que ele funciona na prática? E mais importante, por que uma ideia que soa tão poderosa parece ter desaparecido dos holofotes? É essa a pergunta central. Será que foi uma revolução que falhou? Ou o DNA dela foi absorvido por tudo que a gente faz hoje? E para entender isso, a gente precisa ver como a CCPM vira o jogo de cabeça para baixo. A gestão tradicional, ela é obcecada com datas. A pergunta é sempre... Essa tarefa está atrasada? Exato. A corrente crítica ignora essa pergunta. A única questão que importa é quanto da nossa proteção contra o inesperado nós já gastamos. O foco sai do indivíduo e vai para a saúde do sistema. Certo. E essa proteção é o famoso buffer, a reserva de tempo. Mas se a gente não está mais olhando para as datas de cada tarefa, o que exatamente a equipe de gestão olha todo dia? Quais são esses sinais vitais? Basicamente, são 3 ou 4 indicadores que mostram a saúde do todo. O principal, o coração do sistema, é o consumo do Project Buffer, o buffer do projeto. Ok, como funciona isso? Imagina que, depois de planejar todas as tarefas na sequência mais longa e crítica, você adiciona uma grande reserva de tempo lá no final. Uma só, não em cada tarefa. Uma só. Para o projeto inteiro. Esse é o buffer. O controle, então, é uma relação constante entre duas coisas. Quanto do caminho crítico já percorremos e quanto dessa nossa reserva de tempo já queimamos. Ah, e é essa relação que gera a ferramenta visual mais famosa da metodologia, o Fever Chart, o gráfico de febre. Exato. O gráfico de febre é tipo a simplicidade genial do método. Pensa num gráfico simples. No eixo horizontal você tem o percentual do projeto concluído. Certo, o avanço. E no eixo vertical, o percentual do buffer que já foi consumido. E aí vem a mágica. Ele é dividido em 3 zonas de cor. Se o seu ponto está no verde, tudo ótimo. O consumo está proporcional ao avanço. Ou menor. Se sobe para o amarelo, é um sinal de alerta. E se chega no vermelho, bom, o projeto está com febre alta, o prazo final está em risco real. Espera um pouco. Isso é mais radical do que parece. Quer dizer que uma reunião de status, que normalmente leva horas, com cada um defendendo seus prazos, poderia ser resumida a olhar para um único ponto num gráfico. Exatamente. Isso deve mudar completamente a dinâmica de poder e responsabilidade, não é? Ninguém pode mais se esconder atrás de está 90% concluído. Acabou. A conversa é forçada a ser sobre uma única verdade, a saúde do buffer. Você tocou num ponto nevrálgico. O gráfico de febre não é só uma ferramenta de relatório. É uma ferramenta cultural. Ele remove a subjetividade. A discussão deixa de ser sobre culpas ou desculpas e passa a ser sobre um fato. Um fato objetivo. O ponto está amarelo. O que vamos fazer a respeito juntos? E além desse buffer principal, tem outros sinais vitais como os feeding buffers. São as proteções para os caminhos secundários, certo? Pensa neles como sensores de trânsito nas ruas laterais que dão acesso a uma grande avenida. A avenida é a sua corrente crítica. Faz sentido. Você coloca um pequeno buffer de alimentação, onde uma sequência de tarefas secundárias se conecta à principal. O objetivo é garantir que um congestionamento numa rua lateral não trave a avenida inteira. Então, se um desses buffers começa a ser consumido muito rápido, a atenção vai para aquele caminho específico. Antes que o problema contamine o projeto todo.
É um sistema de alerta precoce para a via principal. E as fontes também mencionam um foco quase obsessivo nos recursos, nos gargalos. Sim, essa é a herança da teoria das restrições. O último sinal vital é a fila de trabalho nos recursos críticos. O sistema monitora de perto o volume de trabalho em andamento, o WIP. O Work in Progress. Isso. E o tamanho da fila esperando pelos recursos mais disputados. A ideia é simples. O gargalo do projeto não pode, em hipótese alguma, ficar parado ou, pior, ficar trocando de tarefa o tempo todo. Porque a multitarefa é o grande inimigo? É vista como grande inimigo da produtividade. E o controle serve para proteger o recurso crítico dela. Certo. Então o diagnóstico está claro. O paciente está com febre, o ponto no gráfico ficou vermelho, mas um diagnóstico não cura a doença. Como a metodologia transforma essa informação em ação real e imediata que salva o projeto? Qual é o plano de tratamento? O ciclo é muito disciplinado. Periodicamente, as equipes atualizam só duas coisas: tarefas que foram concluídas e, para as que estão em andamento, a estimativa honesta de quanto tempo ainda falta. Só isso? Só. Essa informação alimenta o sistema, que recalcula o consumo dos buffers e atualiza o gráfico de febre. A partir daí, as regras de ação são acionadas. E essas regras são padronizadas, o que imagino que ajuda a tirar a emoção da jogada. Completamente. Se o projeto está na zona verde, a regra de ouro é: não faça nada. Sério? Não fazer nada? Não tente adiantar coisas, deixe o sistema fluir. Mexer no que está funcionando só cria nova variabilidade e risco. Ok. E na zona amarela, a zona de alerta? Na zona amarela, a ordem é: prepare-se para agir. Não é para sair correndo e mudar tudo, mas para entender o que está consumindo buffer e preparar um plano de contingência. Tipo um plano B? Exato. A equipe se reúne e pergunta: se essa tendência continuar, qual será a nossa primeira ação? Talvez seja alinhar com o fornecedor, talvez seja verificar a disponibilidade de um especialista. O plano fica na gaveta, pronto para ser executado. Mas isso não cria uma ansiedade enorme? A equipe sabe que está na berlinda, mas a ordem é não faça nada ainda. Como se gerencia essa tensão? Essa é uma observação crucial e a chave é a comunicação. Um bom gerente não cria pânico. Ele enquadra a situação de forma proativa. Pessoal, nosso sistema de alerta acendeu a luz amarela. Vamos usar essa oportunidade para planejar o nosso próximo passo, caso seja necessário. Transforma ansiedade em preparação. Exatamente. O que nos leva ao que acontece quando o planejamento não é suficiente: a zona vermelha. O alarme de incêndio. Exato. A zona vermelha significa ação imediata e focada. As tarefas que estão na corrente crítica ganham prioridade absoluta sobre todo o resto. Todo o resto para. A multitarefa para as pessoas que trabalham nessas atividades é proibida. Se necessário, recursos de áreas menos críticas são temporariamente deslocados para ajudar. E num caso extremo, o gráfico vermelho é a evidência objetiva que o gerente usa para ir até o cliente e renegociar. Com base em dados, não em achismos. Exato. Renegociar escopo ou prazo. Em teoria, isso soa perfeito. Um gatilho objetivo. Mas na prática, quando um gerente precisa de recursos de outro departamento por causa da zona vermelha, ele ainda vai enfrentar a política, não vai? Ah, com certeza. O diretor de outra área não vai ceder seu melhor engenheiro só porque um gráfico ficou vermelho. Como a metodologia lida com a realidade humana, com as disputas de poder das organizações? Você está apontando para o motivo pelo qual muitas implementações falham. A metodologia assume um nível de colaboração e de foco no objetivo global que muitas culturas organizacionais simplesmente não têm. A implementação não pode ser só de baixo para cima, então. De jeito nenhum. O patrocinador do projeto, a alta gestão, precisa comprar a ideia e arbitrar esses conflitos. Se o bônus do outro diretor depende de uma meta local e não do sucesso do projeto, o sistema quebra. O gráfico vira só um desenho colorido. Exatamente. O gráfico de febre só funciona se a organização inteira concordar que salvar aquele projeto é a prioridade. Sem esse alinhamento, o gráfico vira só mais um relatório ignorado. O que nos leva diretamente aos resultados práticos. As fontes mostram casos de sucesso que são realmente impressionantes. Sim, quando esse alinhamento cultural existe, os resultados podem ser espetaculares.
Um dos casos mais emblemáticos é o da Força Aérea Americana no Centro de Manutenção Warner Robins. O que eles fazem lá? Eles cuidam da reforma dos gigantescos aviões C-5. Era um processo longo, imprevisível. Ao implementar a corrente crítica, eles reduziram o tempo de manutenção em 33%. Um terço a menos. Isso pode não parecer muito, mas significou ter, em média, 5 aviões a mais prontos para voar a qualquer momento. O ganho financeiro foi estimado em quase 50 milhões de dólares por ano. Uau! E aqui no Brasil também temos exemplos de peso. Sem dúvida. A Petrobras usou a metodologia na construção do gasoduto Urucu-Manaus, um projeto de logística infernal no meio da Amazônia. Imagina a complexidade. Dezenas de frentes de trabalho que precisavam ser sincronizadas. O uso de buffers de projeto e de alimentação foi crucial para gerenciar a incerteza e entregar o projeto com sucesso. A indústria automotiva brasileira também tem casos. Para acelerar o desenvolvimento de produtos, certo? Exato. Aumentando a previsibilidade num mercado que é super competitivo. Esses exemplos são de indústrias muito diferentes. Manutenção de aeronaves, que é um processo mais repetitivo, e a construção de um gasoduto, que é um projeto único. O que há em comum nesses ambientes que os tornou tão receptivos ao método? O denominador comum é a alta incerteza e a interdependência. São projetos onde um pequeno atraso numa ponta pode causar um efeito dominó catastrófico. O risco é altíssimo. Nesses cenários de alto risco, alta complexidade, a abordagem tradicional de microgerenciamento simplesmente não funciona. A corrente crítica oferece uma maneira de gerenciar o risco sistêmico, o que é extremamente valioso para eles. E isso nos leva a outra face da moeda que as fontes apontam. Se a receita é tão boa, por que não vemos todo mundo usando? Quando que essa abordagem desanda? Pois é. O contraponto é fundamental. Primeiro, as promessas iniciais da teoria talvez tenham sido exageradas. Um estudo acadêmico importante, de Haas, Barnes e DeVere, analisou várias implementações. E o que eles concluíram? Que as evidências não sustentavam os ganhos espetaculares em todos os casos. Muitas empresas aplicaram só partes do método, o CCPM Lite, e, obviamente, tiveram resultados limitados. As fontes também criticam muito a questão do dimensionamento dos buffers. Parece que acertar o tamanho dessa proteção é uma arte bem delicada. É o ponto mais técnico e mais crítico. Uma pesquisa de Tuchel e colegas mostrou os dois lados do problema. Se você cria buffers grandes demais, por excesso de cautela, você protege o projeto, mas o prazo final fica mais longo do que o necessário. Se institucionaliza a gordura. Exatamente. Por outro lado, se os buffers são pequenos demais, eles não oferecem proteção real e o projeto fica vulnerável ao primeiro imprevisto. A forma como o buffer é calculado importa e muito. E voltamos à questão da cultura, que parece ser o calcanhar de Aquiles de tudo isso. É quase sempre o fator decisivo. Os relatos de projetos que falharam são muito parecidos. A empresa compra um software caro de corrente crítica, treina as pessoas na ferramenta, mas não muda a cultura. Continua tudo como antes. Os gerentes continuam a recompensar quem está sempre ocupado, mesmo que seja com multitarefa improdutiva. As prioridades continuam sendo definidas por quem grita mais alto. E aí, o buffer? Vira um caos. Ele é consumido imediatamente porque nada na forma de trabalhar mudou, o software é a parte fácil, a parte difícil é convencer as pessoas a pararem de fazer coisas que, para muitos, são um símbolo de status e produtividade. E até do ponto de vista puramente teórico, a corrente crítica não é uma bala de prata para todos os cenários, certo? Não, e é importante ser honesta sobre isso. Simulações acadêmicas, como as do professor Willy Herolin, mostraram que em cenários muito específicos, com múltiplos projetos e recursos extremamente restritos, a heurística da CCPM não necessariamente gera o melhor cronograma possível. Existem outras soluções melhores? Existem outros algoritmos de otimização matemática que, em certas condições, podem encontrar uma solução melhor. Ou seja, a CCPM é uma abordagem prática e poderosa, mas não é uma lei universal da física, sabe? Não garante o ótimo em 100% das vezes. Então, ao final da nossa análise, parece que o grande legado do controle da corrente crítica não foi o método em si, mas uma mudança de paradigma.
A ideia de parar de gerenciar tarefas individuais e começar a gerenciar a incerteza do sistema como um todo. Perfeitamente colocado. O foco muda do prazo de cada um para a proteção do prazo de todos. É por isso que, mesmo que poucas organizações hoje digam que usam a corrente crítica pura, seu DNA está por toda parte. A ideia de limitar o trabalho em andamento, o IP. É o coração do Kanban e do Lean. Exato. O foco obsessivo em gargalos é a base da teoria das restrições aplicada a operações. O conceito de proteger o sistema com buffers de tempo. Está na essência do planejamento de sprints no ágil. Sim, onde se deixa uma folga para o inesperado. A corrente crítica forçou uma conversa sobre como lidar com a incerteza e essa conversa mudou a gestão para sempre. Uma conversa fundamental. E isso nos deixa com uma reflexão final, construindo sobre o que a gente discutiu. A lógica central de criar um buffer explícito para proteger um objetivo importante contra a variabilidade da vida é extremamente poderosa. Levar o conceito para outras áreas. Exato. Se aplicássemos essa lógica não a um projeto, mas ao planejamento de uma carreira ou ao orçamento de uma família, que tipo de gargalos pessoais a gente precisaria identificar e que tipo de buffers, não apenas de tempo ou dinheiro, mas talvez de energia, de saúde mental, precisaríamos criar e monitorar para garantir o sucesso e a resiliência ao longo prazo.